Fala galera, vamos começar então o nosso estudo da parte especial do Código Penal? Então vamos lá, olha só. Dentro do estudo da parte especial do Código Penal, nós vamos estudar os crimes em espécie. Então aqui é a parte em que nós vamos estudar os crimes contra a pessoa, crimes contra patrimônio, crimes contra a administração pública, dignidade sexual, fé pública, beleza? Obviamente, você vai ter que observar que nem todos os crimes caem em todos os concursos. Normalmente, o seu examinador para seu concurso, ele seleciona determinados crimes da parte especial que serão cobrados. Em regra, nós trabalhamos na parte especial com os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. São aqueles que normalmente são cobrados em quase todos os concursos. Evidentemente, em um ou outro concurso, principalmente quando estamos diante de concursos que exigem já a formação em direito, ele cobra alguns crimes a mais e muitas vezes até a parte especial como um todo, beleza? O que nós vamos fazer? Nesse primeiro momento, estudando a parte especial, nós vamos estudar os crimes contra as pessoas. E dentro dos crimes contra as pessoas, nós perceberemos que existem vários títulos do Código Penal que tratam de vários crimes que são praticados contra a pessoa. Crimes contra a vida, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, antes de mais nada, eu vou trazer para você uma visão geral dessa estrutura da parte especial do Código Penal. Eu vou te situar comigo dentro do Código Penal e aí sim nós iniciaremos o estudo dos crimes em espécie. Beleza? Então vem comigo na tela, olha só como é que vai funcionar. Nós vamos estudar a partir de agora os crimes contra a vida e mais precisamente iniciaremos pelo homicídio. Mas antes de chegar no homicídio e crimes contra a vida, vamos entender onde é que esses crimes se situam dentro do Código Penal. Então olha só comigo. O primeiro título da parte especial do Código Penal, que se inicia justamente no artigo 121, esse primeiro título ele trata dos crimes contra as pessoas. E dentro desse título nós temos várias possibilidades de crimes que são praticados contra as pessoas. Nós temos os crimes contra a vida, nós temos as lesões corporais, temos os crimes de periclitação da vida e da saúde, o crime de rixa, aqueles crimes contra a honra e, finalmente, os crimes contra a liberdade individual, constrangimento ilegal, ameaça e por aí vai. Então veja que são seis capítulos dentro do primeiro título da parte especial. O que normalmente vem cobrado no seu concurso é o quê? No edital aparece a seguinte expressão: eu quero que o candidato conheça os crimes contra as pessoas. Os crimes contra as pessoas. Então veja que quando o seu edital resolve cobrar crimes contra a pessoa, ele na verdade está te cobrando algo muito extenso, porque ele quer que você conheça todos esses capítulos que estão dentro do primeiro título. Professor, conhecendo esses capítulos, todos eles caem em prova com frequência, são recorrentes, são objetos de prova? E eu já posso te alertar. A gente vai dar uma atenção muito especial aos crimes contra a vida, aos crimes de lesões corporais, aqueles crimes contra a honra, né, os famosos calúnia, difamação e injúria. E quanto à periclitação à vida e à saúde, rixa e os crimes contra a liberdade? Aqui, pessoal, nós não vamos nos deter muito ao estudo desses crimes porque raramente são abordados em provas de concurso público. E, obviamente, você vai perceber comigo que o estudo da parte especial, ele exige que nós nos detenhamos em determinados crimes, que são aqueles mais recorrentes, e nesses crimes nós aprofundaremos o estudo, a gente vai trazer aqui doutrina, jurisprudência, tudo aquilo com a maior profundidade possível que você precisa para resolver sua prova. Agora, em determinados crimes, eu vou te alertar. É importante que leia o tipo legal, é importante que você conheça a letra seca da lei, mas não é necessário que nós façamos aqui um estudo aprofundado do crime. Não há essa necessidade. Até porque um curso da parte especial que aborde todo e qualquer crime dessa parte especial, ele vai demorar aqui mais de um ano. E aí não é interessante para você, você tem que ter objetividade para o seu concurso. Então essa parte do trabalho eu já fiz para você. Eu vou te passar o caminho das pedras, aqueles crimes que são recorrentes em provas de concurso, e esses você vai acertar. E sempre que necessário eu vou te fazer o alerta. Olha só, esses artigos aqui você vai dar uma lida na sua casa. E aí você vai fazer então esse compromisso comigo. Eu te ajudando e você me ajudando. Nesses crimes que não houver a necessidade de um estudo aprofundado, que bastar a leitura desse tipo penal, eu vou te alertar. Dos artigos X a Y você vai ler e conhecer o tipo legal. Os outros eu vou estudar com você. Vou te trazer tudo que você precisa.
Tranquilo? Então vem comigo na tela. Chega de enrolação. Eu te disse que nós vamos estudar crimes contra a vida e nós iniciaremos pelo homicídio, não é isso mesmo? Você vai observar que crimes contra a vida é o primeiro capítulo do primeiro título da parte especial. Olha que interessante. Quando nós enxergamos os crimes contra a vida, que vão do artigo 121 a 128, você vai observar comigo que nós temos quatro crimes de extrema importância para qualquer prova de concurso: homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Esses quatro crimes aqui vão demandar da gente um estudo aprofundado e necessário para a prova de concurso público. E nós iniciaremos o nosso estudo agora pelo artigo 100. O homicídio ele é o tipo central dos crimes contra a vida. É o crime por excelência. É o crime mais antigo do nosso ordenamento jurídico. Na verdade, o crime mais antigo da humanidade. É uma conduta que jamais foi aceita em nenhum momento de nenhuma sociedade que existiu até então. Por isso nós dizemos que ele é o tipo central dos crimes contra a vida. E aí, pessoal, você vai observar comigo. Eu tenho uma forma de trabalhar essa parte especial, que é sempre trazendo para você, antes de iniciar o estudo do crime em si, a estrutura do crime, como esse crime é disposto no Código Penal. E você vai observar comigo. O delito de homicídio, ele é disposto da seguinte maneira. No caput do artigo 121, nós temos o homicídio doloso simples, cuja pena varia de 6 a 20 anos. No parágrafo 1º, nós teremos o homicídio doloso privilegiado. Esse homicídio doloso privilegiado nada mais são do que causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Então, no parágrafo 1º, nós teremos ali algumas causas de diminuição de pena. Depois, no parágrafo 2º, ele já traz para a gente o homicídio doloso qualificado. E aqui a pena passa a ser de 12 a 30 anos. De 12 a 30 anos. No parágrafo 2º-A, um parágrafo introduzido já no ano de 2015, em razão de uma alteração feita no rol do parágrafo 2º das qualificadoras, em que foi introduzido o famoso feminicídio, foi acrescentado ao artigo 121 esse parágrafo 2º-A. Esse parágrafo 2º-A ele vai conceituar para a gente a expressão condição do sexo feminino. Você vai entender direitinho comigo isso daqui já ali na frente, quando a gente for estudar tudo isso. Depois, nós avançamos um a 3 anos. 1 a 3 anos. Claro que no homicídio doloso nós sabemos, seja ele simples ou seja ele qualificado, estaremos diante de pena de reclusão. Depois nós vamos estudar aquelas causas que aumentam a pena, tanto no homicídio doloso quanto no homicídio culposo. São as majorantes de pena, causas de aumento de pena. No parágrafo 5º nós trataremos do perdão judicial. É possível perdão judicial no homicídio e você vai ver em que hipótese. Obviamente, quando estivermos o homicídio por meio de grupo de extermínio ou milícia privada, esse homicídio sofrerá uma causa de aumento que nós iremos tratar também. A conceituação desses termos e o quanto já vem abordando, diga-se de passagem, a alteração aqui do feminicídio que foi no segundo semestre do ano passado, já foi abordado em prova em algumas oportunidades. Eles continuarão abordando isso daí com frequência. A gente vai dar uma ênfase legal nesses dois pontos aqui para você chegar voando na sua prova. Beleza? Então, olha só. Você já tem aqui uma visão panorâmica de como funciona o crime de homicídio. Uma visão panorâmica.
E você vai observar que dentro de todos os artigos e parágrafos que nós abordamos aqui, você não encontrou em nenhum momento dentro dessa estrutura a existência do homicídio préter-doloso. Você observou isso? Nós temos o homicídio doloso, tanto no caput, né, o homicídio simples, quanto no parágrafo 2º, o homicídio qualificado. Esse homicídio é o doloso, aquele em que o agente mata com a intenção de matar. Nós também temos o homicídio culposo, aquele do parágrafo 3º, em que o agente, apesar de não ter a intenção de matar, ele acaba por uma conduta negligente matando alguém, homicídio culposo. Agora você vai observar que o homicídio préter-doloso não se encontra em nenhum momento nessa estrutura que nós analisamos. Ou seja, o homicídio préter-doloso ele não será punido no nosso ordenamento? Vem comigo na tela, vamos entender isso daqui. Então você percebe que nós temos a existência do homicídio doloso e temos também o homicídio culposo. Mas e o homicídio préter-doloso? Ele não é previsto no Código Penal como uma figura delituosa? Vamos pensar nisso daqui, olha só. Em primeiro lugar, o que é um homicídio préter-doloso? O que é um crime préter-doloso? O crime préter-doloso, obviamente, é aquele crime que é praticado de maneira dolosa, mas que se agrava por um resultado culposo. Então imagine que o agente queira praticar uma infração penal de lesão corporal. Mas em razão da lesão que ele provoca, acidentalmente essa vítima acaba morrendo. Ele não queria a morte. Ou seja, estamos diante de um crime préter-doloso. E mais, um crime de homicídio préter-doloso. Por que isso? A intenção do agente era lesionar, mas ele acabou matando a vítima. Se o resultado é a morte de alguém, estamos tratando do crime de homicídio. Mas veja, eu não tenho um homicídio doloso e eu não tenho um homicídio culposo. O que eu tenho, na verdade, é um homicídio préter-doloso. É aquele em que houve um crime antecedente cuja conduta foi dolosa, mas que produziu um resultado que agrava a pena de maneira culposa. Então, préter-dolo, que nada mais é do que a soma entre dolo, no antecedente, e culpa, no consequente, ele pode existir no crime de homicídio. E aí, o Código Penal prevê essa figura delituosa? Ele prevê. Prevê, mas não como crime de homicídio préter-doloso. Ele prevê, na verdade, o homicídio préter-doloso lá no artigo 129, e nós vamos estudá-lo. No artigo 129, nós veremos a figura da lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte nada mais é do que o homicídio préter-doloso, mas que o nosso Código Penal, diferentemente do que fazem outros códigos pelo mundo afora, ele resolveu tratar essa lesão corporal seguida de morte, que é o homicídio préter-doloso, como um crime diferente do homicídio. Então, o homicídio no nosso ordenamento ele é punido a título de dolo ou culpa. Se ocorre um homicídio préter-doloso, ele vai ser considerado uma lesão corporal, qualificada, agravada pelo resultado morte, obviamente. Então, vamos responder, olha só comigo na tela. O 121 não prevê a figura do homicídio préter-doloso? Prevê. Na verdade, o homicídio préter-doloso não é previsto dentro dos crimes contra a vida. Isso não, porque nós sabemos que o homicídio préter-doloso não está no 121. Agora, na estrutura adotada pelo nosso Código Penal, o homicídio préter-doloso trata-se do crime de lesão corporal seguida de morte. Então, apesar de não estar previsto no artigo 121 como um crime contra a vida, o homicídio préter-doloso está previsto lá na lesão corporal, precisamente no seu artigo 129, parágrafo 3º. Tranquilo isso daí? Então, pessoal, para a gente não tem problema nenhum. O homicídio préter-doloso, ele está previsto no Código Penal? Ele está previsto, não como crime de homicídio, mas sim como crime de lesão corporal seguida de morte. Lembrando sempre que o préter-dolo, só para a gente deixar isso escrito, o préter-dolo nada mais é do que a soma entre o dolo com a culpa. Então, o dolo no crime é antecedente. Dolo no crime antecedente. Enquanto a culpa está na consequência, está no resultado, no crime consequente. Por exemplo, nesse caso que nós estamos analisando, do homicídio préter-doloso, ele tem o dolo de lesão corporal. O que ele quer causar é uma lesão corporal. E ele, por exemplo, dá um murro, dá um chute na vítima. O problema é que essa vítima, em razão daquela agressão sofrida, agressão essa praticada com a intenção de lesionar, tão somente, acaba gerando
a morte. E ao gerar a morte a título culposo, estamos diante de um homicídio préter-doloso, que no nosso Código Penal é considerado um crime de lesão corporal seguida de morte. Beleza? Então o primeiro ponto que a gente analisa, pensando na estrutura do delito, é justamente esse. Existe o homicídio doloso e existe o homicídio culposo. Agora, quando estamos diante de um homicídio préter-doloso, lesão corporal seguida de morte. Tranquilo isso daí? Então, assunto encerrado. Agora, antes de avançar para o estudo do homicídio simples, do caput, começar a estudar o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto jurídico tutelado, nós precisamos fazer uma distinção extremamente importante entre os crimes de homicídio e o crime de genocídio. Não vamos confundir alhos com bugalhos, beleza, pessoal? Vem comigo na tela, olha só. Vamos começar a entender isso daqui. Nós já sabemos que o homicídio é quando eu mato alguém de maneira injusta, obviamente, né? De maneira não permitida pela lei. Agora, não podemos confundir o delito de genocídio com homicídio. O homicídio nós já conhecemos, vamos então conceituar o genocídio. O que é genocídio? Genocídio significa a exterminação sistemática de pessoas, tendo como principal motivação as diferenças de nacionalidade, raça, religião e, principalmente, diferenças étnicas. É uma prática que visa eliminar minorias étnicas em determinada região. Então, olha só, você analisa comigo o conceito de genocídio e você percebe que ele estou matando essas pessoas. Então você quer me dizer que o genocídio, ele sempre é praticado por meio de homicídios? É isso que você está me explicando? Então vamos entender. O genocídio, a intenção do agente não é matar a vítima pura e simplesmente. A intenção dele é exterminar um determinado grupo. É destruir, no todo ou em parte, determinado grupo nacional, étnico, religioso, racial. Então veja que a intenção dele não se encerra na morte. Ele quer, além da morte, acabar com determinado grupo. Obviamente, com a finalidade de exterminar esse grupo, ele pratica essa conduta por meio da morte. Ou seja, o homicídio ele é mero meio de prática do genocídio. Você consegue enxergar isso? Eu utilizo-me do homicídio para atingir o genocídio. Tranquilo isso daí? A gente já percebeu que o homicídio ele é um meio de execução do genocídio, tranquilo. Agora a pergunta que não quer calar e que a gente tem que ficar atento com ela é a seguinte: será que o genocídio Será que o homicídio é a única forma de praticar genocídio? E aqui, pessoal, nós devemos ficar atentos, porque a resposta é negativa. Eu posso praticar o genocídio terminar determinado grupo sem praticar homicídio. Então aqui a gente separa totalmente o homicídio do genocídio. O genocídio é a tentativa de destruir determinado grupo, o homicídio é simplesmente a morte de alguém, com essa finalidade pura e simples de matar alguém. Agora, o homicídio pode ser o meio de execução do genocídio? Pode. Mas ele é o único? Não. Então vamos entender isso daqui, olha na tela.
Então eu te pergunto, o crime de genocídio será sempre praticado mediante homicídio? E a resposta é negativa. Negativa, e você vai olhar comigo o teor da Lei 2.889 de 56, que é a lei que trata do crime de genocídio. E olha o que ela diz pra gente. Ela começa conceituando genocídio. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ou seja, isso é o genocídio, né? É a intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, quem praticar o genocídio, ele vai responder por determinada pena. Agora, como é que ele vai praticar o genocídio? Ele vai matar membros do grupo. E aqui sim, aqui seria o homicídio. Veja que matar membro do grupo caracteriza o homicídio. Seria uma das formas de execução, mas é a única? Não. Veja que ele ainda traz mais 4 formas de praticar essa conduta, 4 formas diferentes. Então, olha só. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Como assim, professor? Imagina o seguinte. Eu quero exterminar determinado grupo. O que eu começo a fazer? Eu vou começar, então, a esterilizar todos os homens desse grupo para que eles não consigam mais gerar filhos e que esse grupo, em determinado momento, se encerre, se extinga. Veja, provocando lesão corporal à integridade física, eu impeço que esse grupo se procrie, evolua e em determinado momento ele vai se acabar. Beleza? Então, lesão corporal é outra forma. Bem na tela. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física ou total ou parcial. Adotar medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Olha aí, por meio do aborto, como eu tinha te dito. Ou então efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, impedindo que aquela cultura se perpetue. Então veja. A Lei 2889 de 56, ela traz para a gente várias formas de execução do genocídio, sendo que o homicídio é apenas uma dessas formas de execução. Compreendido isso daí? Então, você já sabe, não vou confundir homicídio com genocídio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Homicídio é a prática da morte de alguém, matar alguém pura e simplesmente. Genocídio é você pretender destruir um grupo. E aí você pode destruir esse grupo por meio do homicídio, por meio do aborto, por meio de lesão corporal, por meio de várias formas. Tranquilo? Professor, qual que é a importância de estar aqui analisando a diferença entre homicídio e genocídio? A grande importância para isso, pessoal, é a seguinte. Quando eu estou diante de um crime contra a vida, eu sei que esse crime doloso contra a vida, ele deve ser julgado pelo tribunal do júri. Um crime doloso contra a vida, ele é de competência do tribunal do júri. Se eu estou falando de homicídio, crime contra a vida. Homicídio doloso, tribunal do júri. O genocídio, ele é um crime contra a vida? Não. O genocídio não é crime contra a vida. Ele é um crime contra a dignidade humana. Ele é um crime contra toda a sociedade, não um crime contra a vida. Ele transcende a vida de quem está sendo vítima daquele delito. Então, aqui a gente já faz uma distinção. Enquanto o homicídio vai para o tribunal do júri, o genocídio, em nenhuma hipótese, é julgado no tribunal do júri. Ou melhor dizendo, em regra, não será julgado no tribunal do júri. Ele será julgado na justiça comum, não no tribunal do júri. Agora dá uma olhada comigo na tela, vamos lá. O crime de genocídio, como eu te disse, não é doloso contra a vida, portanto não se sujeita à competência do tribunal do júri. E aí você vai adotar essa frase que eu trouxe para você como uma regra. Obviamente, se ele não se trata de crime doloso contra a vida, ele não se sujeita à competência do júri. Mas eu sei que uma das formas de executar o genocídio é por meio do homicídio. Então, atenção, quando o genocídio é praticado por meio de homicídios, e homicídio sim julgado pelo tribunal do júri, contra membros do grupo que se pretende exterminar, o genocídio será julgado pelo tribunal do júri em razão da conexão que possui com o crime contra a vida, com o homicídio. Assim determina o Código Penal, o Código de Processo. Serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece qual, pessoal? A competência do júri. Então, olha que interessante, o agente praticou o crime de genocídio. Só que ele praticou o crime de genocídio por meio de homicídio. Ele vai responder pelos dois. O STF já definiu, se para a prática do genocídio o agente pratica homicídio, ele pratica vários crimes em concursos materiais, em concursos formais, melhor dizendo.
Então veja que ele pratica homicídio com a intenção de atingir o genocídio, são dois crimes, ele responde pelos dois. Como o homicídio é crime contra a vida e crime contra a vida fica a cargo da competência do tribunal do júri, o genocídio, nessa hipótese específica, será julgado por quem? Pelo tribunal do júri. Esse é o mandamento do CPP e é assim que funciona. Então toda essa novela é para te deixar claro o seguinte: quando você encontrar na sua prova a afirmação de que o homicídio será julgado pelo tribunal do júri quando doloso, correto. O genocídio será julgado pelo tribunal do júri? Regra não. Então, o item peremptório dessa forma, genocídio é julgado pelo tribunal do júri, você marca errado. Porque você vai ter a condição de entender que o genocídio não é crime contra a vida, que o genocídio pode inclusive ser praticado sem que exista ali o homicídio, e, portanto, ele está fora do tribunal do júri. Porém, quando o crime de genocídio for praticado em concurso formal com o crime de homicídio, aí sim esse genocídio será julgado também pelo tribunal do júri. Compreendido isso daí? Tranquilo, pessoal? Sem problema? Então a gente pode avançar. Veja que a gente estudou a estrutura do homicídio, eu te trouxe ali todas as informações, analisamos que o homicídio préter doloso não é tratado no artigo 121, mas sim ele é um crime de lesão corporal seguida de morte, no artigo 129. E agora estudamos aqui a diferença entre genocídio e homicídio e a questão da competência do tribunal do júri, que julga eventualmente o crime de genocídio sempre que ele é praticado mediante o homicídio, o que não é necessário. Compreendido? Então agora nós estamos aptos a avançar no estudo. E o que a gente faz agora? A gente vai retomar aquela estrutura que nós vimos lá no começo, do crime de homicídio, e ali nós começaremos a estudar então o homicídio doloso simples, aquele homicídio previsto no caput do artigo 121. Então vem comigo na tela, vamos entender isso aqui, olha só. Agora a gente avança. Aqui eu trouxe para vocês entendimento jurisprudencial do STF, né, a respeito dessa questão do genocídio. Deixa eu apagar para vocês enxergarem, olha aqui. Tranquilo, olha só. Esse também, né, essa questão do genocídio em conjunto com homicídio ser julgado no tribunal do júri foi um entendimento do STF e eu trago para você ali o recurso extraordinário para confirmar o que eu estou te falando. 351.487 do Paraná. De acordo com o STF, se houve o concurso formal entre genocídio e homicídio, compete ao tribunal do júri da Justiça Federal. É o que a gente disse, eu estou trazendo para você só o número do julgado do STF. E esse não só é o entendimento expresso do CPP, como também do STF. Beleza? Então vamos lá, olha só. Homicídio simples, aquele previsto no caput do artigo 121. Nós vamos passar a estudá-lo. Lembrando, esse homicídio simples, cuja pena varia dos seus 6 a 20 anos. Beleza? Nós temos aqui, então, pessoal, o estudo do sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico, elemento subjetivo, consumação. Vamos paulatinamente avançando nesse estudo. A gente vai começar a estudar o quê? Sujeito ativo. Quem é que pode praticar o crime de homicídio no nosso ordenamento jurídico? E aqui você não vai ter dúvida. Estamos diante de um crime comum. É aquele que não exige, nenhuma qualidade de 18 anos ou mais e que seja capaz. Ela será sujeito ativo do crime de homicídio. Beleza? Agora, quem é o sujeito passivo? Quem é que pode ser vítima do crime de homicídio? E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Antes de avançar para o estudo do sujeito passivo, a gente vai fazer a nossa primeira pausa, para que eu não precise interromper o raciocínio pelo meio do caminho. Então a gente vai fazer aqui a nossa pausa e a gente retorna já trazendo para você a questão atinente ao sujeito passivo do crime de homicídio. Um abraço, até já já.